Bom dia para todos vocês. Passando aqui para deixar uma palavra para a sua vida, para o seu dia a dia. Eu estava em oração e o Senhor falava comigo, fale sobre submissão a Deus. E nós vamos estar vendo muita coisa sobre submissão, a importância da nossa submissão a Deus. E nós vamos começar lendo Efésios 5, capítulo 21, onde diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Na nossa vida, se tem algo importante, é o temor do Senhor. Quando nós agimos no temor do Senhor, nós agradamos a Deus. E como que nós vamos ter submissão a Deus, à vontade de Deus, se nós não submetemos às autoridades que Ele tem colocado sobre as nossas vidas? Tem pessoas que dizem assim: eu me submeto somente a Deus. E as autoridades que Ele tem colocado sobre nós? Então, a palavra de Deus fala: sujeitai-vos uns aos outros no amor, no temor do Senhor. Então, se tem algo importante na vida do cristão, é a submissão. E quando nós somos submissos a Deus, o que nós fazemos? Nós obedecemos a palavra dele. A palavra de Deus tem que ser a nossa regra de vida e fé. Então, quando você tem a palavra de Deus na sua vida, quando você medita nela, quando você vai nela, quando você tem um problema para resolver, você volta para a palavra de Deus, você vai para a oração e você resolve o seu problema submetendo a Deus, a sua palavra. E sabe, gente, muitas vezes nós queremos resolver a nossa vida do nosso jeito, não submetendo a ninguém. É do meu jeito, né? É do jeito que está no meu coração. E não é assim. Tudo na nossa vida tem que ser em submissão a Deus. E em João 1, no capítulo 43, nós vamos ler a história de um homem chamado Natanael. E Deus me falava: Natanael. Gente, eu vou estar lendo e vocês vão ver que homem era esse, né? Então fala assim, João 1, 43, vamos ler até o 49. Fala assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e lhe disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem há verdade, há sinceridade e não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Jesus lhe respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Aleluia! Vamos estar lendo somente até aqui. Gente, Natanael certamente era aquela pessoa que estava sempre debaixo de uma árvore, porque eu estava estudando. Naquela época, os judeus ali, os israelitas, iam para debaixo de uma árvore meditar na lei do Senhor. Natanael não conhecia toda a verdade. Ele iria passar a conhecer a partir daquele momento. Mas até então, o que ele sabia, ele levava a sério. Ele era um homem sincero, ele era um homem verdadeiro. Gente, o que o mundo está precisando? De pessoas sinceras,
sinceras, verdadeiras. Natanael é um exemplo para todos nós. E eu fiquei imaginando, quando Jesus nos vê lá de cima, o que ele fala de nós lá no céu? Ali está uma mulher sincera e verdadeira? Uma mulher cheia de fé, cheia de coragem? Ou ali está uma medrosa, uma mulher falsa? Gente, misericórdia! Como que Deus está nos vendo? Jesus, Deus nos vê, Ele está no altos céus e Ele olha toda a terra. Nós precisamos nos voltar mais para a palavra de Deus, ter mais sinceridade, né? Ter mais verdade com o próprio Deus. Às vezes nós achamos que nós escondemos de Deus. Nós não escondemos de Deus. Deus vê quando nós somos sinceras, quando nós somos verdadeiras. Deus sabe o que está no nosso coração. Deus nos conhece. E eu achei tão interessante que Natanael, ele estava ali debaixo de uma figueira. E Deus, ele me falava muito de árvores. Gente, as árvores. Eu passo perto de uma árvore, eu sei apreciar uma árvore. Porque uma árvore, ela dá sombra. Ela fica ali exposta ao sol para dar sombra para todos nós, para gerar oxigênio, para gerar frutos, não para ela, mas para os outros. Gente, Jesus nos chamou. E sabe o que Ele espera de um verdadeiro discípulo, de uma verdadeira discípula? Que ela seja uma árvore, que ela seja sombra para o outro, que ela dê frutos para o outro. Nós estamos nesse mundo para quê? Para gerar, para abençoar. É claro que nós não vamos sair dando o nosso suor assim para as pessoas, não. Deus, Ele vai nos falar o que é para nós fazermos quando surgir alguma situação ao nosso redor. Às vezes, nós não vamos ajudar com uma coisa material, mas nós vamos lá no lado espiritual e nós vamos abençoar aquela pessoa. Nós vamos tirar a escuridão, trazer clareza de Deus para a vida daquela pessoa. Vai ter tantas situações na nossa vida e nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos para debaixo da figueira ali, de uma árvore, meditar e falar: Deus, o que é que eu faço nesta situação? O que é que o Senhor quer de mim, ó Deus? Gente, nós precisamos buscar do Senhor e ser uma árvore, ser um abençoador, uma abençoadora, aonde nós estivermos, agirmos com quê? Com sinceridade, com verdade, sem dolo, sem manchas. Os verdadeiros discípulos do Senhor não têm manchas, não têm dolo, são sinceros, são verdadeiros, assim como Natanael. Gente, como eu quero ser vista por Deus como uma mulher sincera e verdadeira. E todo cristão precisa disso. Querer ser visto em primeiro lugar por Deus, como uma pessoa reta, como uma pessoa correta. E sabe, gente, Deus me falava muito sobre Faraó. Faraó, ele simboliza aqui os demônios que escravizam as pessoas, né? Que simboliza aí tudo de ruim, a escravidão, né? Na vida das pessoas. Faraó, ele
trouxe o povo hebreu ali para o Egito e começou a escravizar eles. Eles tinham que trabalhar para ele. Então, o que o demônio faz hoje nessa terra? Ele escraviza as pessoas. Elas nem sabem, mas elas estão trabalhando para ele, entregando as almas para ele. Então, Deus não quer escravidão. Deus não quer nada disso nas nossas vidas. Deus quer que a gente seja livre em Deus, né? E o Egito simboliza aí o mundo. Então, um mundo de pecado, um mundo de ganância, né? Um mundo que não tem nada de bom para oferecer. Tem uma aparência de bom, mas não é bom. E nós precisamos entender tudo isso. Faraó, ele foi um homem que não se submeteu a Deus. Faraó, ele tinha outros deuses. Acredito eu que uns 10 deuses, né, na vida dele. E logo o povo hebreu começa a orar. Deus nos tira dessa escravidão. A gente não aguenta mais trabalhar, né, para dar tudo para o faraó. E ali Deus ouve a oração dos hebreus. E Deus levanta Moisés. E Moisés se submete à vontade do Senhor. Só que Faraó não submeteu à vontade do Senhor. E ali, todos conhecem a história. Moisés chega e fala: olha, eu estou aqui para tirar o povo hebreu daqui. E se você não permitir, vai começar a acontecer coisas ruins no Egito. Só que Faraó, ele tinha outros deuses. E ele não se submeteu a Deus. Ah, gente, Faraó tinha um exército poderoso. Mas sabe quem é poderoso nessa terra? Sabe quem é forte nessa terra? É quem tem Deus. Às vezes você tem se sentido nada, uma pessoa fraca. Às vezes você se sente até só. Se você tem Deus, se você tem se submetido à vontade de Deus, você é poderosa. Você é poderoso, porque quem tem Deus do lado é poderoso. Moisés se submeteu a Deus e Moisés ficou poderoso. Deus falou: vou te dar poder, Moisés, você vai ver. Você se submeteu à minha vontade, agora você vai começar a ver os meus milagres, o meu poder. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós vamos ver os prodígios acontecer, nós vamos ver os milagres acontecendo na nossa vida e na vida daqueles a quem nós temos orado. Ali, Faraó não obedeceu e começou as pragas. Deus começou a mandar as pragas no Egito. Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar quem era o Deus verdadeiro. O que tem te oprimido? Deus vai mostrar quem é o Deus verdadeiro na sua vida, porque Deus mostrou ali nos Hebreus quem era o Deus verdadeiro. E ali, para cada deus do Egito foi uma praga. E Deus foi eliminando aquele povo mau, aquele povo que não se submetia a Deus e a sua palavra. Um povo que queria o mundo, as coisas desse mundo, e queria oprimir as pessoas.
Esse é os demônios. Isso simboliza os demônios nesse mundo que querem destruir, oprimir as pessoas e elas não estão enxergando. Então, me veio uma frase ao meu coração, eu achei ela tão linda. Faraó não sabia que fraco no mundo é quem não tem Deus. Ah, você tem Deus? Você é poderoso. Você é poderosa, sabia? Porque quem tem Deus tem poder, tem o poder de Deus. Quem se submete à vontade de Deus é poderoso. Então, gente, nós precisamos entender tudo isso. Só para vocês entenderem que não existe crescimento sem submissão a Deus. Se você quer crescer, você precisa se submeter a Deus. Consequentemente, Deus tem as pessoas nessa terra para nos ajudar no nosso dia a dia. Tem pessoas acima de nós que nós precisamos submeter no temor do Senhor. Se elas estão na palavra de Deus, se elas foram levantadas por Deus, nós precisamos nos submeter. As pessoas também, né? Segundo a palavra de Deus. E, sabe, gente, tem pessoas que querem crescer. Elas querem crescer, elas querem ser isso, quer ser aquilo, mas sem submissão não tem crescimento. Se você não se submete ao seu pastor, ao seu líder, ao seu patrão, ao seu marido, se você não se submete, não tem crescimento. O nosso crescimento está na nossa submissão. Em primeiro lugar a Deus e depois as pessoas revestidas de autoridade. É claro que você não precisa se submeter a um erro. Você vai sempre meditar na palavra do Senhor. Então, a gente precisa entender muita coisa. E na nossa vida, é tão simples. Se você quer respeito das pessoas, respeite elas. Tudo que você quer para você, faça para o outro. Você quer que ele fale manso com você? Fale manso com ela. Você quer o respeito daquela pessoa? Respeite ela. Respeite até a fraqueza dela. Ore por ela, ore por ele. Quer respeito? Respeite. Esta é a lei de Deus, né? Essa é a lei que nós temos que entender. Do jeito que nós plantamos, é assim que nós vamos colher. Tudo que o homem semear, isso aí ele vai colher. Então muitas vezes você fala, por que eu estou passando isso? Por quê? Por quê? Porque você desrespeitou, porque você não se submeteu. Agora você vai para o deserto. Porque você precisa aprender. Os filhos de Deus são disciplinados. Então nós precisamos ir para a escola do Senhor. E a gente vê que desde o princípio, desde Adão e Eva, Deus pediu para eles, né? Me obedeça. Olha, dessa árvore aqui não coma esse fruto, esse aqui é proibido. Ou seja, Deus está falando assim, para vocês terem uma vida boa, viverem no Éden, vocês precisam me submeter à minha vontade. Vocês não podem fazer o que vocês acham que é certo. As pessoas hoje querem fazer o que elas acham que é certo, mas não querem se submeter a Deus. E ali Deus falou, não coma. E eles foram lá e foram enganados pelo diabo, pela serpente, e comeram e perderam tudo. Às vezes você tem perdido muita coisa na sua vida, até mesmo a sua saúde, tantas coisas você tem perdido.
vamos analisar a nossa vida? Eu vou analisar a minha e vocês vão analisar a sua. Você tem se submetido a Deus? Você tem sido uma pessoa sincera e verdadeira, sem dolo, sem manchas, sem marcas? Ah, gente, o que nós plantarmos, nós vamos colher, né? E quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não se submetem à igreja, aos pastores, são pessoas rebeldes, estão lá dentro da igreja, influenciadas pelo próprio Satanás. E aí, ao invés de levar bênção para a igreja, ao invés de abençoar a igreja, estão trazendo maldições para dentro da igreja, estão trazendo contendas, estão trazendo tantas coisas ruins. Porque são pessoas que acham que é muita coisa, mas o pai delas é o diabo. Porque elas não se submetem a pastor, não se submetem ao marido, não se submetem a ninguém. Estão influenciadas por Satanás e trazendo Satanás para dentro da igreja, para dentro dos seus lares, para o seu trabalho, influenciadas pelo Egito, pelo mundo. Quem está te influenciando? Quem é o seu líder? Quem é o seu pai? É Deus ou é o diabo? Nós precisamos de parar com comportamentos malignos. Chega de malignidade na vida do cristão. Leva malignidade para dentro da igreja, leva inveja, leva contenda, chega lá, quer derrubar um, quer derrubar outro, porque ele é o melhor, ela é a melhor. Comportamento maligno. Coração sujo, falso, enganoso. Seja um Natanael, uma pessoa sincera e verdadeira, sem nenhum dolo. Chega de inveja, chega de contenda, para de apontar o dedo nas pessoas, ajude elas, seja uma árvore. Pare de querer as coisas para si próprio, pare com isso, isso não é de Deus. E para terminar, nós vamos estar lendo, primeiro a João, nós vamos estar lendo capítulo 3, nós vamos estar lendo os 5 e os 6, onde diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, não. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Vou ler o 7 também. Filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A pessoa que é nascida de Deus, ela não vive pecando, ela não tem essa prática na vida dela. Tem pessoas que pecam e falam assim: não vou pecar mais. Passa 5 minutos, tá pecando, porque o seu coração é maligno, tem malignidade na vida dele, na vida dela. Ela não se submete à vontade de Deus, à palavra de Deus. E Deus nos chama para submissão a Ele, a sua palavra. Cristãos, igreja, pelo amor de Deus, se submetam a Deus e a sua palavra.
nesta prática. Então vamos obedecer, né? Vamos ser aí árvores. Que a igreja do Senhor seja uma floresta nessa terra. Que ela gere vida, que ela gere oxigênio, que ela não viva só para ela, que ela seja remédio nessa terra. Igreja, seja uma floresta que gera vida, que gera alimento, que gera remédio para todos os povos. Deus diz: eu sou o que sou. Deus quer uma igreja floresta. Deus quer uma igreja árvore. A igreja dele não é uma árvore na terra. Ela trabalha para si próprio. Ela não trabalha para o outro. E nós precisamos escolher. Qual é a sua escolha? O que você tem escolhido? O Egito ou Deus? Às vezes, gente, a gente passa em um lugar e tem uma placa: não entre, cachorro bravo, ele pode te matar. E ninguém entra, porque senão vai morrer. Mas sabe o que Deus nos fala hoje? Tem uma placa para o cristão. É a palavra de Deus. Se submeta a ela, senão você vai morrer. Esta placa, as pessoas têm passado por cima, não têm obedecido, e tá um povo aí morrendo, indo para o inferno, porque não se submetem a Deus e a sua vontade. Se submetam a Deus, escolham certo, escolha o caminho do Senhor. Quem tem Deus do seu lado é poderoso, é vitorioso. Faraó foi destruído com todo o seu exército. Aparentemente ele era o homem mais poderoso que tinha, mas poderoso é Deus na nossa vida. Poderoso é Ele para transformar a sua vida, para transformar a sua casa. Mas para isso, se submeta a Ele, se submeta à sua vontade. E sabe o que é que vai acontecer? Você será uma vitoriosa, uma vencedora. Amém? Então era esta a mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe.